O chamado das profundezas. Você já parou para pensar que existem lugares no planeta onde a lógica simplesmente falha? Onde navios somem, aviões evaporam e nem mesmo o mais avançado dos radares consegue explicar o que aconteceu? Hoje você vai mergulhar comigo no epicentro de um dos maiores mistérios da humanidade, o Triângulo das Bermudas. Localizado entre Miami, nas Bahamas, e Porto Rico, essa região é tão conhecida quanto temida. Um pedaço do Oceano Atlântico, que parece ter vontade própria, engolindo centenas de embarcações e aviões ao longo dos séculos. Mas afinal, o que é real e o que é mito nesse mistério tão envolvente? Fica comigo até o final, porque a resposta pode ser muito mais perturbadora ou surpreendente do que você imagina. O começo das lendas. Quando o Triângulo ganhou fama, tudo começou, ou pelo menos se popularizou, em 1945, com o famoso caso do Voo 19. 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos saíram para um treinamento de rotina, mas nunca mais voltaram. O mais bizarro, o avião enviado para resgatá-los também desapareceu. A partir desse evento, uma onda de medo e fascínio tomou conta da mídia. Manchetes gritavam sobre o cemitério do Atlântico, e logo o Triângulo das Bermudas virou sinônimo de perigo e mistério. Só que, será que o mistério é mesmo tão recente? Se a gente cavar um pouco mais fundo na história, vai perceber que os primeiros relatos de estranhezas nessa região datam de séculos atrás. Dizem que até Cristóvão Colombo, ao cruzar o Atlântico em 1492, registrou comportamentos anômalos nas bússolas e avistou luzes misteriosas dançando sobre as águas. Coincidência? Ou a primeira pista de que esse canto do mundo não é como os outros? E não para por aí. Navegadores espanhóis e ingleses durante os séculos XVI e XVII frequentemente relatavam fenômenos inexplicáveis, súbitas calmarias, desaparecimentos de barcos inteiros e relatos de mares furiosos que pareciam ter vida própria. Algumas dessas histórias foram tidas como exageros, causados pelo medo e pela superstição dos marinheiros, mas muitas delas coincidem em detalhes surpreendentes. Inclusive, alguns mapas antigos marcavam essa área com o famoso aviso: "Aqui há monstros". Será que o Triângulo já carregava essa fama muito antes de ser batizado assim? E por que, entre tantos pontos do planeta, essa região ganhou tamanha notoriedade? As vítimas do Triângulo. Histórias que nunca foram explicadas. Se tem uma coisa que não falta no Triângulo das Bermudas, são histórias bizarras. Um dos casos mais emblemáticos foi o do cargueiro USS Cyclops, desaparecido em 1918 com 309 tripulantes a bordo. Nenhum destroço, nenhum pedido de socorro, nenhum vestígio. Simplesmente sumiu. Outro exemplo icônico, o avião Star Tiger em 1948. Estava a caminho das Bermudas quando, de repente, cortou comunicação e nunca mais foi visto. 30 e Pitunso. Pessoas desapareceram sem deixar rastros. E esses não são casos isolados. Estima-se que mais de 1000 pessoas tenham desaparecido na região, sempre sob circunstâncias inexplicáveis. Mas será mesmo que todas essas histórias apontam para uma força sobrenatural? Ou o Triângulo das Bermudas é, na real, uma vítima da fama que ele mesmo criou? Outro desaparecimento intrigante foi o do navio Marine Sulphur Queen, em 1963. Um enorme petroleiro com mais de 12.000 toneladas que sumiu sem deixar sequer uma boia flutuando. As buscas feitas por semanas foram em vão. E que tal o caso do avião DC-3, que em 1948 desapareceu pouco antes de aterrissar em Miami? A tripulação mantinha contato normal com a torre de comando e, subitamente, silêncio total. Esses relatos formam uma espécie de currículo macabro do Triângulo, mas o mais assustador talvez não seja a quantidade de desaparecimentos, e sim o padrão. Ausência de destroços, falta de sinais de emergência e muitas vezes boas condições climáticas no momento das tragédias. Como explicar tamanha frequência de eventos tão anômalos? As teorias mais famosas. Do científico ao sobrenatural, quando o assunto é Triângulo das Bermudas, as teorias vão do plausível ao totalmente maluco. E é justamente isso que torna esse mistério tão fascinante.
Número 1. Erros humanos e clima imprevisível. Especialistas apontam que a região é marcada por tempestades tropicais violentas, ondas monstruosas e correntes traiçoeiras. Some isso a erros de navegação e pronto. Você tem um cenário perfeito para tragédias. Número 2. Gás metano. Outra teoria sugere que bolsões de metano sob o leito marinho podem se romper, liberando gás suficiente para reduzir a densidade da água e fazer navios afundarem instantaneamente. Parece coisa de ficção científica, mas é fisicamente possível. Número 3. Buracos negros e portais dimensionais. Agora, partindo para o lado sobrenatural, tem quem acredite que o triângulo seja um portal para outra dimensão, uma espécie de buraco de minhoca natural que suga tudo que passa por ali. Número 4. Intervenção alienígena e, claro, não poderiam faltar os ETs. Ufólogos defendem que a área seria um hotspot de atividade extraterrestre, com naves abduzindo embarcações e aviões para estudos intergalácticos. Mas ainda tem mais. Alguns pesquisadores mencionam anomalias magnéticas que interferem nos instrumentos de navegação, causando desorientação fatal. Essas anomalias seriam causadas por minerais sob o leito oceânico ou até por campos magnéticos naturais. E se a explicação estivesse ligada à presença de pirâmides submersas? Sim, há quem defenda que estruturas megalíticas submersas próximas às Bahamas teriam um papel na estranheza local, gerando energia ou campos eletromagnéticos desconhecidos. Teorias e mais teorias. Mas será que a verdade está em alguma delas? Ou, quem sabe, em uma combinação imprevisível de várias? A ciência se pronuncia, tentando explicar o inexplicável apesar do fascínio popular. A ciência nunca ficou de braços cruzados diante do Triângulo das Bermudas. Pesquisadores já fizeram diversos estudos para tentar explicar de maneira racional os fenômenos reportados ali. Um dos argumentos mais sólidos é o simples fato de que o triângulo não é tão especial assim. Segundo a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o número de acidentes na região não é estatisticamente superior ao de outras partes do mundo com tráfego marítimo e aéreo intenso. Ou seja, talvez o Triângulo das Bermudas seja mais uma lenda, alimentada por nossa paixão por mistérios do que, de fato, um buraco negro natural. Mas aí fica a pergunta: se é tudo tão explicável, por que ainda sentimos esse arrepio só de ouvir esse nome? Para reforçar o lado científico, em 2016, pesquisadores da Universidade Ártica da Noruega descobriram crateras gigantes no fundo do mar, formadas por explosões de metano. Isso deu força à hipótese de que bolhas gigantes de gás poderiam afundar navios. Além disso, análises meteorológicas mostraram que microexplosões atmosféricas, conhecidas como bombas de ar, podem gerar ventos de até 270 km/h, criando ondas capazes de destruir embarcações em minutos, ou seja, fenômenos naturais podem ser mais assustadores do que qualquer explicação sobrenatural. E mesmo assim, o fascínio pelo mistério não diminui. O poder do mito. Por que não queremos que o mistério acabe? A resposta pode estar na nossa necessidade humana de encontrar lugares que desafiem a lógica. O Triângulo das Bermudas virou símbolo do mito dos, que não conseguimos explicar. Um lembrete de que, apesar de toda a tecnologia e ciência, ainda existem pontos cegos no nosso mapa mental. A literatura, o cinema e a televisão ajudaram a perpetuar esse fascínio. Filmes como O Triângulo do Diabo e séries de mistério reforçaram a ideia de que ali mora algo muito além da compreensão humana. E vamos ser sinceros, quem quer mesmo que o mistério acabe? Parte do charme do Triângulo das Bermudas é justamente essa aura enigmática que permite que a nossa imaginação viaje junto com cada avião ou navio que passa por lá. Esse tipo de mito cumpre uma função fundamental. Alimenta o imaginário coletivo e nos conecta com uma dimensão mais primitiva, onde o medo do desconhecido impera. Além disso, o mistério se renova a cada nova história, a cada novo desaparecimento ou relato estranho. E mesmo quando a ciência tenta explicar, há sempre aquela ponta de dúvida. E se de fato,
o Triângulo das Bermudas for um portal, uma entidade ou um fenômeno que transcende nossa compreensão atual. Triângulo, hoje, ainda é perigoso? Atualmente, o Triângulo das Bermudas continua sendo uma das rotas mais movimentadas do mundo, tanto para navios quanto para aviões. E adivinha só, a maioria passa ilesa. Tecnologias de navegação cada vez mais precisas, previsão meteorológica avançada e comunicação eficiente reduziram drasticamente os riscos. Mas, ainda assim, de vez em quando, surgem relatos de falhas inexplicáveis, em equipamentos, bússolas enlouquecendo e, claro, desaparecimentos misteriosos que alimentam a lenda. Então, será que o Triângulo das Bermudas perdeu sua força? Ou ele apenas escolhe silenciosamente suas vítimas? O fato é que novos relatos continuam surgindo, embora em menor escala e com menos cobertura da mídia. O turismo na região está em alta, com cruzeiros e voos comerciais cruzando o triângulo diariamente, o que sugere que o medo diminuiu. Mas para quem gosta de teorias da conspiração, talvez a aparente calmaria seja só a ponta do iceberg. Afinal, o Triângulo das Bermudas é mais do que um local geográfico. É um enigma vivo, pulsante e que, mesmo em pleno século XXI, continua nos desafiando. O que realmente existe no Triângulo das Bermudas? No final das contas, o Triângulo das Bermudas é muito mais do que um pedaço de oceano delimitado por 3 pontos geográficos. Ele é um símbolo do eterno confronto entre a razão e o mistério, entre o que conseguimos explicar e o que ainda não conseguimos, seja por fenômenos naturais, erros humanos ou, quem sabe, forças que nem mesmo suspeitamos. O Triângulo das Bermudas continua a fascinar, assustar e inspirar. E aí, você teria coragem de cruzar o Triângulo das Bermudas? Ou prefere manter esse mistério guardado no fundo do oceano, junto com tantos outros que a humanidade jamais conseguiu desvendar? Se curtiu essa viagem pelo desconhecido, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Mundo Desconhecido e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas explorações. Até a próxima, explorador ou exploradora do mistério.